Olá, cursistas, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Arquitetura de Computadores. Como vocês sabem, o meu nome é Isley e espero que o nosso trabalho de hoje seja bem mais frutuoso possível. Vale lembrar a importância da disciplina de Arquitetura de Computadores, ela é muito importante para o profissional de informática. Nesta aula, refletiremos sobre a memória principal e secundária do computador. A nossa aula tem como objetivos fazer com que vocês compreendam os conceitos relacionados à memória principal de um computador, sua importância e influência para a computação, bem como seus tipos e características, e também compreender os conceitos relacionados ao uso de dispositivos de memória que permitem manter a informação após o desligamento. Vamos falar sobre a memória do computador. Caro aluno, você sabe o que é a memória do computador? Em informática, memória são todos os dispositivos que permitem a um computador guardar dados temporária ou permanentemente. Memória é um termo genérico para designar componentes de um sistema capazes de armazenar dados e programas. Resumindo, as memórias são dispositivos semicondutores que armazenam informações na forma binária. E como se armazenam os dados no computador? O armazenamento de dados nos computadores é devido em dois grandes grupos de dispositivos que são a memória primária ou principal ou memória secundária. Primeiro, vamos falar sobre a memória primária. A memória primária ou principal é onde os processos, programas em estado de execução e os seus dados são armazenados para serem processados pela CPU. É formada por dispositivos de memórias de acesso rápido, como armazenamentos de menor volume de dados que, em geral, não conseguem guardar informação quando são desligados. Exemplo, quando você está usando o computador no Word e simplesmente desliga a luz. Quando você novamente ligar o computador, você já perdeu o que estava fazendo no computador. A memória principal do computador, por ser volátil, precisa ser atualizada com os dados e instruções cada vez que o computador é ligado. As denominações mais usadas para esse tipo de memória são memória principal, memória RAM, DRAM e as memórias secundárias. Memória secundária é onde os arquivos e dados são armazenados. É formado por dispositivos de acesso mais lentos, capazes de armazenar permanentemente grandes volumes de dados. A memória secundária é usada para gravar grande quantidade de dados que são perdidos com desligamentos do computador por um período longo de tempo. Exemplos de memória de massa incluem o HD e mídias removíveis como o CD, DVD e pendrive. A memória possui uma unidade básica que é chamada de bit. Os bits das informações podem ser acessados quando no procedimento de leitura ou gravados substituídos quando no procedimento de escrita ou armazenamento. Um bit pode obter 0 ou 1.
O agrupamento de 0 e 1s é capaz de representar qualquer tipo de informação. As informações são agrupadas em bytes, 8 bits, ou palavras de 38 ou 64 bits. As memórias constituem-se de uma quantidade de células, endereços, que podem armazenar essas informações. Agora falaremos sobre o elemento básico das memórias, semicondutoras. Esse elemento básico é a célula de memória. Ela apresenta como características 2 estados estáveis para representar o 0 ou o 1. São eles entrado de escrita, leitura. São memórias que podem ser acessadas pela CPU, tanto para a leitura quanto para a escrita. Elas são usadas para armazenar dados que serão utilizados durante a execução do programa de memória RAM e EPROMs. Somente leitura são as memórias que armazenam o programa, ou seja, são as memórias que só serão lidas pela CPU e que já vêm gravadas para o sistema de memórias ROMs e PROMs e etc. Vimos que memórias são dispositivos semicondutores que armazenam informações na forma binária. Elas são informações constituídas de números, letras, caracteres quaisquer, comandos de operações, endereços e etc, etc, etc. E agora veremos os tipos de memórias, que são a RAM, cache e a ROM. Agora iremos falar sobre a memória ROM. Memória apenas de leitura. É um tipo de memória que, em uso normal, aceita apenas operações de leitura, não permitindo a realização de escritas. Outra característica da ROM que seus dados não são permitidos quando ela é desligada, ou seja, é uma memória não volátil. Os tipos de memórias ROM são: ROM é o tipo mais simples, seus dados são gravados durante o processo de fabricação do chip, não há como modificar ou apagar o seu conteúdo. PROM é um tipo de memória ROM com uma diferença que pode ser programada em laboratório através de um gravador especial. Esse tipo de gravação é feito através da queima de microscópios de elementos, que são como pequenos fusíveis feitos de material semicondutor. Esse processo é irreversível, sendo assim, não há como apagar o seu conteúdo. A EPROM é uma ROM programável que pode ser apagada e regravada. Seus dados podem ser apagados através de um feixe de luz ultravioleta de alta intensidade. Esses raios são obtidos em um aparelho especial chamado apagador de EPROMs. A programação do chip é realizada com o uso do aparelho chamado gravador de EPROMs. A EPROM são ROMs que podem ser regravados através da aplicação de voltagens de programações especiais. Em uso normal, essa voltagem não chega até o chip e seus dados permanecem inalteráveis. Este tipo especial de ROM tem sido utilizado nas placas-mães desde a década de 1990 para armazenar o seu BIOS. O sistema básico de entrada e saída, pelo fato de serem alteráveis, permitem realizar atualizações do BIOS através da arquitetura de computadores de programas especiais que ativam os seus circuitos de gravação. Esse programa é fornecido pelo fabricante da placa-mãe. A Flash ROM, da mesma forma que as EPROMs, essas são ROMs que podem ser regravadas através da aplicação de voltagens de programações especiais. Em seu uso normal, essa voltagem não chega até o chip e seus dados,
permanecem inalteráveis. Esse é o tipo mais recente de RUM e tem sido utilizado nas placas-mães atuais. Pelo fato de serem alteráveis, permitem realizar atualizações do BIOS através de programas especiais que ativam os seus circuitos de gravação. Esse programa é fornecido pelo fabricante da placa-mãe. Sobre a memória RAM, podemos dizer que ela é a memória de acesso aleatório. O nome RAM vem da sigla em inglês e ela possui um tempo constante de acesso a qualquer endereço. A memória RAM permite a execução de operações tanto de leitura como de escrita. Outra característica fundamental desse tipo de memória é que ela é volátil. Memória volátil, ou seja, os dados nelas armazenados são perdidos na ausência de energia elétrica. Com o passar dos anos, as memórias passaram por várias evoluções tecnológicas que fizeram com que essas adquirissem cada vez mais desempenhos e capacidade de armazenamento. A memória RAM pode ser de dois tipos, SRAM e a SRAM ou RAM estática. É uma memória formada por 6 transitores para armazenar cada bit e mais rápida, possui maior custo e consome mais energia da DRAM. Por padrão, a SRAM é usada em pequenas quantidades para servir como cache entre a memória DRAM e a CPU. DRAM ou ADRAM ou RAM dinâmica é uma memória formada por um capacitador e um transistor para armazenar cada bit. É utilizada na memória principal por possuir menor custo e consumir menor energia. Apesar de ser mais lenta que a SRAM, exige que o conteúdo da célula seja regravado milhares de vezes por segundo para manter a informação no capacitor. Agora veremos como são os encapsulamentos das memórias. Você já ouviu falar sobre o assunto? Caso não tenha, iremos descrevê-lo agora. O encapsulamento é o nome que se dá ao formato físico dos chips de memória. Dentre os principais encapsulamentos estão o DIP. Como possui terminais de contato de grande espessura, seu encaixe ou solda em placas pode ser feita facilmente de forma manual. O PLCC possui terminais nos 4 lados do circuito e são instalados em soquetes apropriados. O SOG recebe este nome devido ao formato dos terminais de contato, parece com a letra J. Sua forma de fixação em placas é feita através de solda, não requerendo furos na superfície do dispositivo. TSOP, encapsulamento cuja espessura é bastante reduzida em relação aos padrões anteriormente, cerca de 1/3 menor que o SOG. Seus terminais de contato são menores e mais finos, diminuindo a incidência de interferência na comunicação. É usado em módulos de memória, SDRAM e DDR. Há uma variação desse encapsulamento chamado STSOP, que é ainda mais fino, e o CSP, mais recentemente. O encapsulamento CSP se destaca por ser fino, por não utilizar pinos de contato. Ao invés disso, utiliza um tipo de encaixe chamado BGA. Toda memória possui módulos. Esse módulo de memória é vulgarmente conhecido como pente. É uma pequena placa onde são instalados os encapsulamentos de memória. Essa placa é encaixada na placa-mãe,
por meio de encaixes, slots específicos para isso. Como vemos nas figuras, os principais módulos são o SIPP, foi um dos primeiros tipos de módulos que chegaram ao mercado, formado por chips com encapsulamento, DIP, geralmente soldados diretamente na placa-mãe. O SIM, módulos desse tipo eram encaixados na placa-mãe. A primeira versão continha 30 terminais de contato e era formada por um conjunto de 8 chips ou 9 para paridade. Dessa forma, podiam transferir 1 byte por um círculo de clock. Posteriormente, surgiu uma versão com 72 pinos, o SIM de 72 vias, capaz de transferir 32 bits por vez. Existiam módulos SIM de 30 vias, com a capacidade desde 1 MB até 16 MB, e módulos de SIM de 72 vias com capacidade de 4 MB a 64 MB. O DIN, os módulos DINs possuem terminais de contato em ambos os lados do módulo e transmitem 64 bits por vez. A primeira versão tinha 168 pinos e em seguida foram lançados módulos de 184 vias, utilizados em memória DDR, e módulos de 240 vias utilizados em módulos DDR2 e DDR3. O SO-DIN é um padrão DIN de tamanho reduzido que são utilizados principalmente em computadores portáteis, como notebooks. Paridade é adicionado no final de uma sequência binária. Um dígito binário de controle referente à quantidade de número 1 num número binário, para detectar erros. Arquitetura de computadores, DEC Brasil 46, RIM, Memory, formado por 168 vias. Nesse módulo foi utilizado pelas memórias RAM-Bus, que atualmente estão em desuso. Também existem módulos de memória com um código de correção de erro e paridade, que permitem detectar e corrigir alguns erros que podem ocorrer nas operações de leitura e escrita. Agora veremos os canais de memórias. Os canais de memória são outra forma de aumentar o desempenho da memória e a utilização de canais adicionais e conexão da memória com a CPU, usando-os simultaneamente. Em um computador ideal, a velocidade da memória deve ser igual à do processador. As arquiteturas de 2, 3 e 4 canais são técnicas usadas para dobrar, triplicar ou quadruplicar a velocidade de comunicação entre controlador de memória e a memória RAM, aumentando assim o desempenho do micro. 2 canais expande o barramento para 128, 3 canais expande o barramento para 192 bits, 4 canais expande o barramento para 256 bits. Para utilizar mais de um canal simultaneamente, os módulos de memória devem ser iguais ou compatíveis em termos de tempo de acesso e latência. Atualmente, praticamente todas as placas-mães suportam os recursos de uso de mais de um canal de memória de modo simultâneo. Existe uma temporização dos módulos de memória. Essas temporizações indicam a quantidade de pulsos de clock que a memória demora para realizar em uma determinada operação. E o que são pulsos de clock?
O clock é o sinal de temporização usado em uma transmissão síncrona, genericamente uma fonte de sinal de temporização para sequenciamento de eventos. Trata-se do tempo de comunicação do processador com a memória e placa. A temporização ou latência é indicada com números como 3, 4, 8, 5, 5, 15, 7, 21. Os números da temporização ou latência são os pulsos de clock, real no módulo de memória. A memória é organizada internamente em forma de matriz, onde os dados são armazenados nas interseção de linhas e colunas. Para acessar cada um desses dados, é necessário o envio da linha e da coluna que o circuito vai acessar. Agora estudaremos a hierarquia da memória devido ao fato de os programadores desejarem uma quantidade ilimitada de memória, é necessário utilizar múltiplos níveis de memória com diferentes desempenhos e tamanhos, criando assim uma hierarquia de memória como podemos ver na figura. O uso de uma hierarquia de memória tem o objetivo de oferecer um sistema de memória com um custo por unidade que seja quase tão baixo quanto o nível de memória de menor custo, desempenho, e quase tão alto quanto o nível mais rápido. A organização da memória com essa hierarquia é adequada, pois os programas usam os princípios da localidade, que são temporal, que acessa periodicamente os mesmos conjuntos de dados. Se um local de dados é acessado, os dados com endereços próximos tenderão a ser acessados em breve. O uso de cache é uma forma de implementar a hierarquia de memória. A cache contém uma cópia de partes da memória principal que foram acessadas recentemente ou que estão localizadas próximas às áreas acessadas recentemente. Com o uso de cache, quando a CPU precisa acessar uma informação da memória, é feita uma verificação para determinar se a mesma está na cache. Se estiver, ela é entregue ao processador. Se não, um bloco da memória principal é lido para a cache e então transferido para o processador. O uso de memória cache e o seu tamanho tem uma influência considerável no desempenho de um computador. Um processador com uma cache pequena terá um desempenho inferior a outro idêntico, porém com uma cache maior. Agora, estudaremos a memória secundária. Qual a definição podemos dar para a memória secundária? Ela é o local de armazenamento permanentemente do computador. Nela ficam depositados os programas e os arquivos dos usuários. As informações precisam ser carregadas na memória principal antes de ser tratada pelo processador. Vários tipos de dispositivos podem compor a memória secundária do computador. Os principais dispositivos são os discos rígidos, discos óticos, discos flexíveis, discos de estado sólido e dispositivos de armazenamentos removíveis, como os pendrives e cartões de memória flash. Então vamos lá, vamos entender sobre os principais dispositivos que compõem a memória secundária do computador, começando pelo disco rígidos. Os discos rígidos, o HD os discos rígidos HD, derivação de HDD,
constituem a principal unidade de memória secundária utilizada nos computadores, devido à sua grande capacidade de armazenamento, aliada ao desempenho e ao baixo custo. Suas partes principais são o braço, que é um dispositivo mecânico que serve para movimentar as cabeças de leitura e gravação ao longo da superfície do disco. A cabeça, que é responsável pela leitura e gravação dos dados na superfície do disco. As superfícies, que são cada face de um disco, ou seja, cada face é uma superfície magnética, usada para a gravação e leitura de dados. E as trilhas, que são círculos concêntricos igualmente espaçados na superfície dos discos. Os setores, que são pequenas divisões ou partes de cada uma das trilhas. E, finalmente, os cilindros, que são os grupos de trilhas, que é o mesmo número em superfícies diferentes do disco. Para que um disco rígido tenha um bom desempenho, ele necessita de características determinantes, que são a capacidade de armazenamento, número de rotações por minuto, o tamanho do buffer, tempo de busca, tempo de latência, taxa de transferência interna, taxa de transferência, tipo de barramento. Ainda falando sobre os discos rígidos, eles podem ser conectados e organizados com a técnica de RAID, ou seja, arranjos redundantes de discos independentes. Nessa técnica, 2 ou mais discos são combinados para proporcionar alto desempenho ou alta confiabilidade. Agora vamos falar sobre os discos flexíveis. Eles já foram os meios de armazenamento mais utilizados para transporte de dados entre computadores. Hoje em dia é muito difícil encontrá-los, mas sua relevância no contexto histórico da evolução dos computadores é suficientemente importante para que estejam descritos nesta aula. Na época em que foram utilizados, nas principais vantagens dos discos flexíveis eram o baixo custo e a portabilidade. Atualmente, caíram em desuso devido à sua baixíssima capacidade de armazenamento e taxa de transferência comparada a outros dispositivos utilizados para as mesmas finalidades. Continuando, veremos agora os discos óticos. Os discos óticos são um dos meios de armazenamento mais utilizados para a gravação e distribuição de programas, áudio e vídeo. Os discos óticos possuem características similares aos dos discos flexíveis, com baixo custo, drive e mídia removível, facilitando o seu transporte. As maiores vantagens estão na elevada capacidade de armazenar dados e taxa de transferências mais altas. Existem vários tipos de discos óticos, sendo os mais comuns os CDs, DVDs e BDS. Os CDs, o Compact Disc, normalmente em capacidade de armazenamento de 700 megabytes. Existem basicamente 3 tipos de CD. O CD-ROM, que já vem com seus dados gravados de fábrica e não permitem que novos dados sejam gravados, ou que os existentes sejam apagados ou alterados. O CDR, que permite que os dados sejam gravados nele pelo usuário através de um gravador de CDs. Porém, esses dados não podem ser alterados e nem excluídos.
E o CDRW permite que tanto gravações como conteúdos sejam apagados. Este processo pode ser repetido diversas vezes nesse tipo de mídia. O DVD, ele é um disco óptico com maior capacidade de armazenamento e maiores taxas de transferências que os CDs, com capacidade que variam de 4,7 GB até 17,1 GB, em discos de uma ou duas camadas, com gravação em um ou dois lados. Os principais tipos de DVD são o DVD que já vem gravado na fábrica, o DVD-R ou DVD mais R, que permite gravação, o DVD-RW ou DVD mais RW, que permite gravação e regravação, e o DVD mais RDL, que permite gravação em duas camadas, 8,5 GB em cada lado do disco. O Blu-ray, também conhecido como BDS, um formato de disco óptico numa nova geração, usado para vídeo e áudio de alta definição e armazenamento de dados de alta densidade. Apesar de possuir os mesmos tamanhos dos CDs e DVDs, sua capacidade de armazenamento varia de 25 GB a 50 GB. O Blu-ray obteve o seu nome a partir da cor azul, o raio laser usado. A letra E da palavra original Blue foi eliminada porque em alguns países não se pode registrar uma palavra comum para um nome comercial. Outros tipos de dispositivos da memória secundária são os drives de estado sólido, ou como se fala, SSD. É a tecnologia de armazenamento considerada a evolução do disco rígido, HD. Esse tipo de drive não possui partes móveis e é construído com circuitos integrados, que são os responsáveis pelo armazenamento, diferentemente dos sistemas magnéticos, como os HDs. As principais vantagens do SSD são a ausência de partes mecânicas, ausências de vibrações, completamente silencioso, mais resistentes, menor peso, consumo reduzido de energia, consegue trabalhar em ambientes mais quentes do que os HDs, tempo de acesso reduzido devido à memória flash, realiza leitura e gravações de formas mais rápidas com os dispositivos apresentados em 200 megabytes na gravação e 700 megabytes na leitura. As desvantagens do SSD são custos elevados e a capacidade de armazenamento ainda menor que os HDs. Mas esses dois fatores negativos podem ser suprimidos com o tempo. A figura anterior representa um SSD. Pendrive ou memória USB Flash Drive é um dispositivo de memória que surgiu no ano de 2000 e é desenvolvido com memória flash, com uma ligação USB tipo A. Permite a sua conexão a qualquer equipamento com entrada USB. As capacidades atuais de armazenamento são variadas, existindo pendrives com capacidade de até 256 GB. A taxa de transferência de dados pode variar dependendo do tipo de entrada, sendo a mais comum a USB 2.0 e a mais recente a USB 3.0. As principais vantagens são compactos,
rápidos, grande capacidade de armazenamento, maior resistência devido a ausências de peças móveis. Os drives flash utilizam o padrão de armazenamento de massa USB, nativamente compatível com os principais sistemas operacionais, como o Windows, o Linux, o Mac, o OS, entre outros. Em condições ideais, a memória flash pode armazenar informações durante 10 anos. E por fim, os cartões de memória. Cartão de memória ou cartão de memória flash é um dispositivo de armazenamento de dados baseado na tecnologia flash, um tipo de memória baseado no EEPROM, desenvolvido pela Toshiba nos anos de 1980. Os chips de memória flash são parecidos com os da memória RAM, usados nos computadores, porém suas propriedades fazem com que os dados não sejam perdidos quando não há fornecimento de energia. Amplamente utilizados em câmeras fotográficas digitais, filmadoras digitais, videogames, celulares, palmas, MP3 e diversos outros aparelhos eletrônicos. Oferecem grande capacidade de regravação, não utilizam energia para transferir ou armazenar dados. São extremamente portáveis e contam com ótima durabilidade. A figura apresenta os principais tipos de cartões de memória: a compacta, a stick e a SD. Além desses, há o Smart, o MMC, o RCMC, o Mobile, o Micro, o Duo, o Pro, o Micro, o Mini SD, o Micro SD. Chegamos ao final de nossa aula. Nessa você teve a oportunidade de aprender sobre a importância da memória principal, da memória cache para o processamento das informações e a influência da memória no desempenho dos computadores. Conheceu os diferentes tipos de memória e os detalhes que caracterizam os módulos, como a frequência, taxa de transferência e latência. Você conheceu os principais dispositivos de memória secundárias utilizados para o armazenamento permanente, como o disco rígido HD, sendo o mais utilizado. Além do que vimos na nossa aula, é importante para o seu êxito profissional que nessa disciplina que você também leia o material didático e solicite a ajuda dos seus tutores sempre que surgirem dúvidas. Empenhe em seus estudos e lembre-se, o sucesso só depende de você. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.